Boa tarde, queridos e amados irmãos. Boa tarde. Hoje tá difícil, viu? Hoje está difícil de gravar. Já caiu a conexão, estamos voltando de novo falando daquele que vive e reina, falando de Cristo Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe com todos ao seu redor para que a palavra do Senhor se multiplique. Ela não pare de crescer, ela não pare de ensinar, ela não pare de salvar vidas, porque a função que nós temos é salvar vidas para o Senhor. Eu não sei você, mas eu me alegro muito. Eu estou numa semana de muita alegria, de muito êxtase, porque Deus tem falado muito conosco, Deus tem ministrado muito ao nosso coração. E ontem ver a minha esposa chorando de alegria por estar fazendo a obra do Senhor com excelência, foi o maior presente da semana. E eu não sei você, mas nós, do mesmo jeito que Jesus fala que nós temos que ser fiel no pouco para sermos fiel no muito, temos que ser fiel na alegria, nas pequenas coisas, para que as grandes coisas preencham o nosso coração. E a alegria do Senhor, ela tem que ser a nossa força. A alegria do Senhor tem que estar tomando o nosso ser. A alegria do Senhor tem que transformar o nosso ser, o nosso falar e, acima de tudo, o nosso estar. Essa semana, conversando com a minha esposa, planejando como seriam os nossos dias, como seria a nossa vida, como seria esse ano. Esse ano será um ano muito diferente para nós, um ano de muito crescimento, um ano de muita intimidade com Deus. E domingo, no culto, o discipulador Reginaldo, ele ministrou sobre a graça maravilhosa, e fazia muito tempo que eu não ministrava sobre isso. E ele ministrando ali, mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração a palavra que ele ministrou. E eu queria trazer ela para você. Eu queria trazer ela para você porque, do mesmo jeito que ela falou muito ao meu coração, eu creio que ela falará muito ao teu coração também. Então, prepare, compartilhe com aqueles que precisam ouvir a voz de Deus, porque Jesus vai falar muito, mas muito conosco nessa tarde. E o tema, como eu já disse, é a graça maravilhosa da parte do Senhor. A graça maravilhosa que foi nos dada, a graça maravilhosa que foi entregue para cada um de nós, a graça maravilhosa que foi derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso ser. Que o Senhor, ele fale poderosamente conosco hoje. Eu quero começar com o versículo chave. Abra a palavra do Senhor comigo lá na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, no versículo de número 8, que diz poderosamente assim: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A graça é um presente dado pelo Senhor para nós através de Cristo Jesus. É um presente do Pai para nós que hoje podemos ser chamados de filhos amados do Senhor. Aleluia! Outra coisa que eu quero compartilhar poderosamente com vocês nesse dia: o quanto o Senhor ama cada um de nós e o quanto o Senhor quer mudar o nosso ser, a nossa história e o nosso modo de pensar. Quarta-feira fomos num podcast, Crente Podcast. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nele que logo vai sair o meu testemunho. Pena que foi muito pouco tempo, 3 horas e meia, eu não consegui falar quase nada do que eu tinha para falar. Porque nossas experiências são muitas e muitas e bem profundas. Bem profundas no Senhor. E o Senhor, ele tem falado, ele tem ministrado, ele tem
derramado poderosamente muita e muita coisa em nossos corações. E a nossa vida, ela é pautada na vontade soberana e poderosa do Senhor. E quando nós falamos sobre isso, sobre vida com Deus, sobre ministério, sobre intimidade, nós precisamos entender algo profundo e poderoso, que a obra já está concluída, a obra já foi consumada na cruz do Calvário, a obra já terminou. Cabe a nós desfrutarmos da presença de Deus. Cabe a nós vivermos o sobrenatural na presença de Deus. Você que está me assistindo, compartilhe, mande para alguém que precisa ouvir que ele é filho amado do Senhor. Ah, Senhor, oh, o que é ter uma vida na graça? É ter uma vida sem peso. Uma vida na graça é uma vida de prazer em fazer a obra de Deus, ter prazer em ver a alma sendo salvas, a alma sendo resgatadas pelo Senhor. Efésios diz aqui bem claramente, foi a graça de Deus. E por meio da sua fé, sem fé. Hebreus capítulo 11 diz, lá no verso de número 5, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta querer agradar o Senhor sem fé. A maior fraqueza do ser humano hoje é a incredulidade. Muitas vezes nós vamos orar, ministrar cura na vida das pessoas. A incredulidade tem impedido ela de receber a glória, o poder, a unção. A incredulidade tem travado as pessoas. A pessoa tem fé no homem, mas não tem fé em Deus. A pessoa acredita no homem, mas a pessoa não acredita no projeto de Deus. Você já percebeu isso nas pessoas? Eu não sei você, mas eu já vi muito isso e isso tem me incomodado muito. As pessoas estão se afastando da presença de Deus. As pessoas estão se tornando emocionais, não espirituais. E isso tem atrapalhado o mover de Deus na vida delas. Eu não sei você, mas as pessoas são muito emocionais hoje. Hoje qualquer coisinha a pessoa não aceita, a pessoa não quer viver, a pessoa não quer desfrutar. E isso atrapalha ela de viver o sobrenatural de Deus. E uma coisa, eu quero começar dizendo algo para você. A graça, ela te desconcerta. Se a graça não tem te desconcertado, você ainda não está vivendo a graça. Porque a graça faz você parar para pensar o que você tem vivido, o que você tem almejado, o que você tem buscado na sua vida. A graça, ela trava o inferno. A graça impossibilita o inferno de trabalhar contra você. O inferno tem que mudar totalmente a estratégia dele, porque quando você vive impregnado na lei, você dá liberdade da acusação, da condenação, do merecimento. E quando você entende a graça, entende que você não merece nada, mas lhe é dado, porque o Senhor lhe ama, a história é outra, a estratégia do inferno é outra. Não se esqueça, a maneira do diabo atuar na vida do cristão, ela está mudando. Antes era na possessão, agora é na opressão da mente. Muitas vezes o inimigo não vai se revelar, mas ele está ali na mente da pessoa. Cabe a você ter convicção e determinar que ele saia em nome do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas compartilha aí a experiência que você já teve. Uma experiência que onde você foi, uma oração simples, aquela famosa oração de 1,99 e mudou a história da pessoa. Você não precisa falar bonito, você não precisa ser culto, você precisa ter intimidade. Você tem que ter sensibilidade, você tem que ter discernimento para sentir a presença de Deus. É assim que a graça vai agir e ela vai te desconcertar. Não se esqueça disso. Primeiro ponto que eu quero trazer para você. A graça te desconcerta. A graça, pensa um pouco, a graça é um dos maiores mistérios da Bíblia. A graça é o maior mistério do Evangelho. A graça, ela é simples, mas ela é profunda. Ela é leve, porque o jugo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é leve e o jugo dele é suave. Aprenda isso. O fardo é leve e o jugo
é suave. Mas, quando você entende isso, a graça, ela se torna leve, ela não gera peso em você para fazer as coisas de Deus, mas ela é o puro poder de Deus na sua vida. Eita Jesus! Fala conosco, Pai, fala conosco poderosamente nesse momento. Ela traz tanto poder sobre a tua vida que quando você chega nos ambientes, a paz que você sente, ela é tão grande, ela é tão poderosa, ela é tão profunda, que as pessoas ficam incomodadas, elas querem aquilo que tem na sua vida. As pessoas querem viver aquilo que tem na sua vida, aquilo que está na tua vida. As pessoas querem sentir aquilo que você está sentindo. As pessoas querem receber aquilo que você tem. As pessoas não querem mais viver como vivem, elas querem viver como você. É algo que não merecemos, não compramos, não barganhamos e não temos como pagar. Mas nós recebemos. Nós não merecemos, mas nós desfrutamos. Nós vivemos. Nós transbordamos dela. Ela é presente, ela é dom. A graça, ela é favor imerecido. Ela é vida. Ela é plenitude. Ela é a obra completa da cruz. É algo consumado da parte do Senhor para nós. Isso é a graça. É a graça transformadora. É a graça que vai transformar a sua vida. É a graça que vai fazer a sua história. Janaína, saudade, minha querida. Quanto tempo faz que nós não nos vemos? Venha nos fazer uma visita. Saudade de você, saudade do Vanderlei. Não deixe o inimigo roubar vocês não, menina. Venha viver o sobrenatural, venha viver a graça abundante e poderosa do Senhor na sua vida. Deixa Deus falar no teu coração. Não se esqueça, enquanto o mundo diz para você, você precisa pagar o preço. O céu diz, o preço já foi pago. Viva o sobrenatural, desfrute do sobrenatural, sinta o sobrenatural sobre a tua vida. O que é a graça? O que é a graça? Se pergunte. Graça, ela não é apenas um perdão dos nossos pecados. Graça é um pacote completo, poderoso, abundante, grandioso. Graça é perdão do passado, força no presente e uma esperança completa para o nosso futuro. Graça é Jesus agindo onde eu e você não temos condições nenhuma de agir. A graça, ela é revelada na cruz do Calvário. A graça, ela é despejada nos nossos corações na cruz do Calvário. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi um plano B, a cruz não foi uma derrota. A cruz foi a maior demonstração de amor e de graça da parte de Deus Pai para conosco. Isso foi a cruz. A cruz foi a demonstração de que o Pai nos ama, o Pai quer transformar, o Pai quer mudar, o Pai quer fortalecer, o Pai quer nos levar a um novo nível da presença dEle. O Pai, Ele quer mudar a nossa história. O Pai, Ele quer transformar as nossas vidas. O Pai quer fazer isso. Ai. Ali na cruz, nós ouvimos, está consumado. João, capítulo 19, no versículo 30, na parte A, diz, está consumado, está decretado, está finalizado, está pago. O que está consumado ali na cruz? A dívida foi paga, o diabo foi calado, o véu foi rasgado. E a condenação, ela foi cancelada em nossas vidas. Paulo, ele declara em Romanos, capítulo 8, Romanos 1, parte A,
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é poder de Deus, isso é transformação, isso é renovo, isso é poder abundante da parte de Deus para nós. A graça, ela nos transforma. Como assim, pastor? A graça não transforma? A graça, ela não só te salva, ela transforma você, ela muda o seu estado, ela te leva de homem carnal para homem espiritual. Eu costumo dizer, e eu falo para os irmãos, o crente carnal é o crente que não conhece a graça. Porque quem conhece a graça está em processo de transformação espiritual, está em processo de mudança, está no processo de renovo. Ali quando você vê Tito, capítulo 2, no versículo 11 e 12, diz assim: pois a graça se manifestou salvadora a todos os homens. 12. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aqui está dizendo que a graça ela nos educa. Ou seja, quem foi alcançado pela graça começa a ser moldado por ela, a ter o caráter de Cristo. A graça começa a nos transformar, a ter a imagem e semelhança de Cristo. A lei dizia: faça para viver. A graça diz: viva e tenha prazer em fazer. A lei foi escrita em pedras. A graça está moldada em nossos corações. A graça, ela nos capacita. Paulo diz ali em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, na parte A: pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Ali, Paulo não está se gabando, ele está reconhecendo. Se hoje eu aguento, se hoje eu prego, se hoje eu avanço, se hoje eu permaneço, não é por mim, mas é pela graça do Senhor. A graça não é uma desculpa para uma vida fraca, é combustível para uma vida cheia do poder e da presença do Espírito Santo. A graça não é barata. Nunca se esqueça, graça barata é perdão sem arrependimento. É a cruz, mas ela sem Cristo. A graça não é liberdade para pecar. Graça é liberar cura, transformação, nova vida, novo nascimento. A verdadeira graça não nos mantém no chão, ela nos levanta e nos capacita e nos transforma. A graça, ela nos alcança. Zaqueu não merecia, foi alcançado. A mulher samaritana não merecia, ela foi alcançada. O ladrão na cruz, ele não merecia, mas ele foi alcançado. A graça sempre vai atrás de quem ninguém iria buscar. A graça sempre senta na mesa que ninguém se sentaria. A graça nos chama pelo nome, quem o mundo chama de erro. A graça não é um conceito, a graça é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Muitos tratam a graça como uma doutrina, mas a Bíblia, ela nos revela algo muito maior. A Bíblia nos revela algo profundamente maior. A Bíblia nos mostra algo sobrenatural.
A Bíblia nos mostra algo profundo. João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Não é o que é a graça. É quem é a graça. Quem é a graça para nós? Quem é a graça que transformou, que nos mudou? A graça é Cristo Jesus, abundante e poderoso. Continuando em João capítulo 1, lá no verso 17, diz assim: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram através de Cristo Jesus. A lei é um código, a graça é alguém. A lei foi dada, a graça veio. E o nome da nossa graça, poderosa, profunda e abundante, é Cristo Jesus. Hoje, Deus nos convida a mergulhar na graça. E eu quero te pedir, você que ainda não desfruta da graça, saia desse aquário que você vive, saia desse aquário de mentira e de negação que você vive, saia desse aquário que te impede de viver o sobrenatural do Senhor, saia desse aquário que te trava, saia desse aquário que te prende ao engano e à mentira, saia desse aquário que te impede de viver o sobrenatural. Saia desse aquário que tem travado a sua vida, tem travado o seu ministério, tem travado tudo o que você tem vivido. Saia desse aquário. Viva o sobrenatural, poderoso e profundo do Senhor. Viva a abundância da graça. A graça poderosa e profunda que Cristo Jesus deixou para cada um de nós. Eu não sei você, mas eu não consigo mais viver uma vida que eu sou obrigado a fazer as coisas. Uma vida que gera peso. Eu quero viver uma vida leve. Uma vida abundante com Cristo. Uma vida sobrenatural, profunda e grandiosa. E você? Como você quer viver hoje? Hein? Como você quer viver hoje? Você quer viver o sobrenatural? Viver o sobrenatural? Desfrutar do sobrenatural? Ou você quer viver preso na acusação, na condenação, na mentira, no engano? Como você quer viver hoje? Se pergunte: como você quer viver hoje? E para encerrar, reflita sobre isso. Eu queria ser direto e objetivo. Eu não queria gastar nem meia hora para isso, para falar com você o que eu tenho para falar. Mas se você não está se sentindo assim, alegre, feliz, com paz, fazendo as coisas para a obra de Deus com amor, com alegria, você precisa rever seus conceitos. Rever os seus conceitos. Permita que Deus fale com você poderosamente através da palavra dele que é viva, que gera vida, transforma a vida, restaura a vida, renova a vida. Porque você é filho amado do Senhor. E os filhos amados do Senhor vivem o sobrenatural dele. Você é separado para algo poderoso, profundo e sobrenatural. Então viva esse profundo e sobrenatural do Senhor. Mas antes de você sair, eu quero te convidar, nesse breve tempo que estivermos, a se inscrever no nosso canal, a curtir, comentar, compartilhar. Isso não vai te custar nada e vai nos ajudar muito a crescer nesse ministério de ensino da palavra, de ministração da palavra. Eu quero te dizer algo profundo e grandioso, que nesse dia, neste sábado, desse sábado 17 de janeiro, que a palavra do Senhor, ela venha transbordar no teu coração. Que a sua vida venha ser tomada pela glória poderosa e abundante do Senhor. E eu quero determinar sobre a tua vida uma chuva de bênçãos. E eu quero dizer para você que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.